pessoal, meu nome é Sara Machado e você está ouvindo o Papo de Laticínios, o podcast que conecta toda a cadeia do leite com muito conteúdo, inovação e, claro, histórias incríveis, né, desse setor que a gente tanto ama. Antes da gente começar, gostaria de convidar vocês para se inscrever no nosso canal ou seguir nosso canal. Vocês podem se inscrever lá no YouTube, acompanhar nossos lançamentos semanais, é só procurar por Papo de Laticínios, se inscrever e acionar o sininho. Nós também estamos lá no Spotify, vocês podem acompanhar nossos episódios por lá. E nós estamos também em todas as redes sociais, só procurar por @Papo de Laticínios, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Lá nas nossas redes sociais, nós interagimos com vocês e nós compartilhamos os nossos cortes. Gostaria aqui de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoali. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar laticínios em toda operação de campo. Com o Evomilk você tem o aplicativo do transportador, aplicativo do técnico, aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo, com dashboards inteligentes. Com o Evomilk, seu laticínios trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e visão completa da operação. Aproveito também para agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como as indústrias de alimento e especialmente os laticínios gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos programas de autocontrole da sua indústria. Com o Evopac você planeja, executa, monitora e monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Ele facilita o trabalho das equipes no dia a dia, organiza as rotinas de verificação, padroniza os processos e ainda simplifica e muito a gestão de auditorias e fiscalização. Para vocês conhecerem mais sobre a Evomilk e sobre a Evoali, é só vocês procurarem por @Evomilk ou procurarem por @Evoali no Instagram e nos chamar para fazer uma demonstração para vocês. Agora, com nossos recados dados, vamos ao nosso episódio de hoje. Pela segunda vez, nós estamos recebendo Camila Nunes para bater um papo super interessante com a gente, para nos explicar como que funciona o processo de UHT. Então, fica nesse papo para vocês saberem tudo, todos os segredos sobre esse processo que é super importante, né, para a nossa cadeia produtiva do leite. Seja bem-vinda ao Papo de Laticínios, Camila. Obrigada, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Camila. Eu queria que você falasse pra gente, né, quem é a Camila Nunes? Camila Nunes é uma mineira, nascida em Belo Horizonte. Me formei em Viçosa, tá? Sou formada em Ciência e Tecnologia de Laticínios em Viçosa, sou da turma de 2004, me formei em 2009. Desde então eu atuo na indústria, né? Comecei a minha carreira na parte de supervisão de produção, então trabalhei com queijos processados, mas sempre fui muito curiosa também e acabei me envolvendo em algumas outras áreas, né? Então trabalhei um pouquinho com a parte de queijos, alguns pitacos ali em algumas coisas de qualidade, desenvolvimento de novos produtos, né? Na empresa que eu trabalhava não existia um departamento delimitado, né, para desenvolvimento de novos produtos, e eu acabava puxando isso, né, então eu participava desses desenvolvimentos, e na verdade foi aí que começou esse meu interesse também pelo desenvolvimento de novos produtos, né. Então, depois de um tempo na indústria, eu migrei para a área de ingredientes, né, então eu atuo na área de ingredientes desde 2019, e trabalho focada com produtos UHT. Tá? Então, eu presto suporte para essa aplicação e também para queijos processados, que é um pouco da minha expertise de fábrica. Que legal, Camila. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre inovação, muito focado no nosso setor, tem um episódio super interessante onde nós tratamos só sobre esse assunto. Então, eu recomendo, né, para você que está nas fábricas, para os controles de qualidade, para o setor de produção, para os curiosos, para todos os alunos, né, que vá lá, né, no nosso canal e assistam a esse episódio que está imperdível sobre inovação. Só para buscar lá por inovação que ele já vai listar lá para vocês rapidinho.
Camila, e para a gente começar, eu sei que é um termo que a gente usa todos os dias, né? Todo mundo fala leite UHT. Como é que tá o UHT? E o preço do UHT? O UHT subiu, o UHT desceu, como é que tá? Mas eu queria que a gente explorasse mais esse assunto aqui no episódio. E para a gente Joia. começar, né? O que é o UHT? Então, o HT, ele é um termo utilizado para descrever um processamento térmico, né, que é utilizado ultra alta temperatura, trazendo isso para o português, né? É um processo que a gente chama de esterilização comercial, tá? E nesse processo a gente tem o aumento da temperatura, né, desse produto por um curto espaço de tempo e ele é imediatamente resfriado a temperaturas próximas à temperatura ambiente e segue para envase também, envase asséptico, em embalagens assépticas, tá? Esse processo, resumidamente, ele possibilita a eliminação não apenas das bactérias patogênicas, né, mas também das bactérias que a gente chama de deteriorantes, né, que vão causar degradação desse produto no decorrer do shelf life, tá? Então, é por isso que a gente consegue fazer a manutenção desse produto por um período de tempo razoavelmente longo, né, quando a gente compara com os produtos frescos, e também em temperatura ambiente, tá? Então, essa, resumidamente, é a descrição de UHT. Tá, então o tratamento dele é basicamente a ultra alta temperatura, né? Exatamente, ultra alta temperatura, temperaturas mais altas, com intervalos de tempo menores. E aí, o processo todo é de forma asséptica. Entendi. Camila, uma curiosidade minha até aqui, né? O HT, ele só tem na caixinha? Ou existe outros tipos de embalagens? Majoritariamente, o mercado vem em caixinhas, né? Mas não necessariamente é a única forma de invase. A gente tem, focando nos produtos lácteos, né? Também leites, o HT em garrafas plásticas, né? Bebidas lácteas também em garrafinhas. Mas majoritariamente o grande volume está nas caixinhas mesmo. Uhum. Mas não é a única opção. É verdade. E é engraçado que o HT ele passou assim, a gente vai contar um pouquinho da história, né? Mas eu só queria comentar assim que o HT ainda hoje, né, depois de tantas informações, depois de tantos anos que o HT, né, esse processo já existe no Brasil. Eu tô falando só de Brasil, ainda assim a gente ainda, de vez em quando ainda escuta alguém falando, né? Ah, o leite tem não sei o que lá, que nem é leite, porque senão, por que que dura É, tanto tempo? Por que que o outro leite então não dura, né? Então a gente é, ainda é. vê, né? Assim, ainda dentro do nosso setor, né? E foi muito isso, né, que eu quis trazer esse assunto para o papo de laticínios, porque eu falo assim, a gente mesmo tem que esclarecer as pessoas que estão envolvidas, né, em todo o processo. Uhum. Todas as fábricas, às vezes, uma fábrica média ali, ela tem 100, 150 pessoas, né, que são colaboradores, que são consumidores e que a gente deseja que sejam promotores, né, dos nossos produtos. Exato. Então, eu É. acho importante a gente sempre usar, né, a linguagem mais simples, né? Eu falo isso muito aqui no podcast, né? A gente sempre usar a linguagem mais simples para a gente ser um canal de comunicação com essas pessoas que são consumidores e que podem ser promotores né, das nossas marcas, né, do nosso setor, quando eles, né, estiverem junto com as famílias deles, com os amigos deles. E É. é engraçado isso, né? Porque o quanto que a gente ainda escuta, né? Você como consumidora, né, quando a gente está no supermercado ali escutando a conversa alheia, né, às vezes a gente escuta um ou outro ali falando mal, né, da caixinha, ou a caixinha é reaproveitada, né, de É. vez em quando vem essa onda de novo, né, Camila? Infelizmente, a gente ainda tem muitos casos parecidos com esse, né? Não só relacionados à parte de UHT, né? De ter conservante, do número que tem embaixo da caixinha, enfim, aquelas histórias que surgiram aí no passado, mas inclusive em questão de ingredientes também, né? Alguns dos aditivos alguns dos ingredientes que são utilizados, por exemplo, nas bebidas lácteas, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também, né? Então, com os Uhum. hidrocoloides, então, assim, tem realmente uma desinformação, né? E, infelizmente, isso acaba se propagando, né? E prejudica um pouco aí o entendimento das pessoas com relação ao processo, aos ingredientes, né? E tudo mais. Então, acaba criando um desentendimento, né?
Uhum. Hidrocolóides tem bastante gente falando disso, né? Não sei se você vai explicar um pouquinho mais para frente, mas se você for, você pode, né, me falar. Mas eu vi que você escreveu isso recentemente, eu vi alguém dando palestra recentemente, eu vi mais artigos publicados recentemente. Falei, meu Deus, é mais um assunto novo? Mais um ingrediente novo? O que é isso? Não, na verdade, hidrocoloides são ingredientes comuns na indústria alimentícia, né? Na verdade, não só na indústria alimentícia, tudo que a gente consome hoje tem hidrocoloides de uma forma ou de outra, né? São utilizados em alimentos, são utilizados em pasta de dente, são utilizados em remédios, comprimidos, né? Então, praticamente 100% do que a gente consome hoje tem hidrocoloides. Eles são basicamente biopolímeros, né? Gomas que interagem com água, né? E essa interação com a água, ela muda a reologia do meio, né? Ela promove viscosidade, ela promove estabilização, ela promove características de suspensão, né? Então, todos esses hidrocoloides, eles são utilizados para conferir textura nos alimentos, né? E esses hidrocoloides, na verdade, Sara, eles têm diversas origens, né? Ele pode ter origem em plantas, sementes de oleaginosas, algas, né? Animais, como a gelatina, por exemplo, né? Então, a gente tem diversas fontes desses desses ingredientes, né? Porque tem origens microbianas também, que eu ia dizer. Uhum. Então, a gente tem diversas origens para esses ingredientes, né? Que são utilizados de maneira isolada ou em combinação nos ingredientes para essa conferência de textura e de estabilidade, né? E até aproveitando esse gancho, o próprio processo HT ele também tem um papel importante nessa ativação desses ingredientes, né? Alguns desses hidrocoloides, eles já se ativam imediatamente quando você coloca ele em contato com a água, né? Então, ele já promove viscosidade sem necessidade de nenhum outro complemento, mas outros vão precisar de altas temperaturas, por exemplo, acima dos 90 graus, e outros vão vão necessitar de alto cisalhamento, que a gente vai obter ali na homogeneização do processo, né? Então, além dessa questão do controle microbiológico que a gente comentou, o processo HT ele também tem uma função importante na ativação desses ingredientes, seja por temperatura, seja por pressão de homogeneização. Ah, que legal. Ficou entendido e respondido. Camila, um pouquinho sobre a história, né? Para a gente entrar um pouquinho na história do processo HT. Quando que ele chegou no Brasil? Como é que aconteceu isso? Eu sei que você não estava lá, mas você é uma estudiosa. Olha, o processo HT ele chegou aqui no Brasil por volta da década de 70, né? Ele teve a sua origem mesmo, se eu não me engano, ali nos anos 50, né? Mas só chegou aqui no Brasil por volta dos anos 70. E aí isso começou a modificar, né, a maneira de a gente lidar, né, com o consumo de produtos lácteos, né? Abriu novas possibilidades. E aí começou a diversificação, né, dessas linhas. Falando um pouquinho mais em detalhe das bebidas lácteas, né? Então, o processo HT chega aqui na década de 70, as bebidas lácteas, né, achocolatadas primordialmente, chegam aí no final da década de 80, né? Mas começam a ganhar um espaço mais interessante, assim, de volume, por volta dos anos 2000, né? Já acompanhando aí uma mudança do comportamento do consumidor, né? A necessidade ali de refeições ou lanches mais práticos, né? Então muda um pouco o conceito e ganha espaço nas gôndolas de supermercado e volumes de produção, né? E aí é mais ou menos nessa época também que a gente começa com a utilização de soro, né? Nessas bebidas. O soro até então ele era visto, né, como até um certo problema, né, porque lá no começo dos anos 2000 a gente não tinha toda essa tecnologia que existe hoje, o soro era um subproduto que causava vários problemas dentro das fábricas, né, então esse soro era descartado ou ele era até doado, né, pelas fábricas
para os produtores rurais que entregavam leite, então eles iam com leite e voltavam com soro, né, que era utilizado para alimentação animal. Então, nessa época, também começaram a se desenvolver essas formulações onde parte desse soro era utilizado, não apenas para redução de custo das formulações, mas também para poder possibilitar essa dinâmica aí de aproveitamento de um produto que até então era um subproduto, né, que era o soro de leite, né? Uhum. Então, a gente teve esse marco, né, dessa utilização de soro nas formulações. E aí, dentro do mercado de bebidas, né, só dando segmento, eu vejo também um segundo marco, e aí a Camila que está falando que isso é um marco, tá, gente? Não está escrito em lugar nenhum, não. Então, vieram as bebidas e o marco da utilização de soro para uma questão de redução de custo de fórmula e otimização de processo. Uhum. E aí, depois, ali por volta de 2015, 2016, mais ou menos, a gente começa a ter no mercado as bebidas alta proteína, né? Que também foi uma mudança significativa dentro do setor, né? Então, inicialmente era um produto que tinha como objetivo, como público-alvo, as pessoas que eram praticantes de esporte, né? As pessoas que frequentavam a academia, que eram pessoas, são pessoas, né, mais antenadas com qualidade de alimentação e tudo mais. Mas depois o grande público também começou a entender e valorizar esse produto, né? E também consumir. Então, ele passou a ser ou substituinte de uma refeição ou um snack rápido durante o dia, né? Então, a gente teve aí também essa adoção pelo grande público pelas bebidas high protein, que deram origem ao que a gente está tendo hoje aos suplementos alimentares, né? Que são produtos diferentes, eles estão dentro de uma categoria diferente, mas a gente percebe que ele veio como que um objetivo de suprir algumas coisas que ainda se percebiam faltantes dentro das bebidas UHT High Protein, né? Então, deu realmente um sacode aí no mercado. Eu tenho 2 comentários aqui para fazer. Um que, quando eu era criança, bem novinha, naquele tempo, a minha mãe fez um curso de derivado do leite. Acho que desses cursos do Senac, que existe, né, na zona rural e tal. E aí eu lembro que ela chegou em casa, né, com um monte de potinho assim, com achocolatado, né? Ela falou, eu aprendi hoje a fazer todinho, né? E a gente tomou aquilo, era um gosto maravilhoso, né? Porque é docinho, chocolatinho, né? Coisa de criança. E aí eu lembro de eu contando para meus colegas na escola, tipo assim, sabia que todinho é feito de soro, né? Era super interessante isso, né? Mas é só um lembrete aqui da minha infância, né? Porque eu lembro, nós somos da geração meio todinha ali, né, Camila? Eu acho que nós vimos o todinho ali, virou, né, o que a gente tinha na nossa época era todinho, né? Não existia também assim, essa imensidão de possibilidades hoje, né? Esse monte de marca, esse monte de produto, né? O que a gente tinha era o todinho, nem outras marcas não faziam, né? A bebidinha ali na caixinha, e aquilo era a sensação, né, da gente. Meu Deus, tomar um todinho era assim, quase que ganhar um presente, né? Eu acho que, inclusive, era o presente. Tipo, meu avô ia na minha casa, ele levava o quê? Levava todinho, né? Muito legal. Mas outro comentário que eu queria fazer também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as bebidas na frente, mas é engraçado, né? Que a gente tem um público que ataca o leite, né? E às vezes esse mesmo público que ataca o leite, ele é consumidor de bebidas de alta proteína, né? Essas bebidas aí, igual você acabou de explicar, né? Tem uma concentração mais alta, são perfeitas para quem pratica esporte, né? Veio desse mundo, né? Da saúde, da atividade física, né? E não é muito engraçado isso. Tipo assim, um leite às vezes é atacado, às vezes o cara ele toma leite de amêndoa não, pessoal, desculpa, bebidas de amêndoas,
bebida vegetal, e esse mesmo pessoa, às vezes, porque às vezes não é nada de questão de desconforto, nem né, de saúde, de mal-estar, nem nada disso, né, de intolerâncias, e essa mesma pessoa toma um whey protein, toma essas bebidinhas aí de várias marcas que a gente tem hoje, né? Eu acho muito interessante, né? O que o soro fez, né? O soro fez uma transformação muito grande na cadeia, né, Camila? Eu acho que a gente sempre vai ter essas críticas, assim, né, de uma forma ou de outra. A gente viu recentemente, na verdade, com relação à bebida high protein, a gente teve recentemente algumas críticas com relação a carboidratos, né? Foi bem difundido na mídia. Algumas críticas com relação à quantidade de carboidrato das bebidas high protein, né? Mas eu acho que assim, cada produto tem a sua característica, os produtos têm as suas vantagens, né? Então, eu acho que é muito no sentido de o que me preocupa são essas informações que são infundadas, né? E comparações que muitas vezes não são legais, né? A gente vê algumas, por exemplo, esses ataques aos produtos UHT que a gente teve lá no passado, né? De conservante, de número de embalagem que indica, não, eu nem lembro o que era que eles falavam que indicavam. Então, assim, isso cria dentro do mercado um compartilhamento de informações que não são verdadeiras. Eu acho que isso é o ponto de atenção, né? Então é isso. Eu acho que o mercado tem produto para todos os gostos, né? Com produtos com todas as fontes de proteína, tem proteína vegetal, tem proteína animal. Então eu acho que a gente se preocupar realmente em promover os pontos positivos daquilo que a gente está trabalhando, né? E promover essa saudabilidade, que eu acho que no final é o que interessa para todo mundo, né? É o que todo mundo está buscando, né? Praticidade e E saudabilidade, né? saudabilidade, exatamente. E sobre matéria-prima, né? Eu falo que todos os episódios nossos praticamente, né, quando a gente não está falando sobre gestão de pessoas ou sobre outros aspectos, né, dos negócios, né, da parte de gestão, a gente sempre envolve aqui qualidade da matéria-prima. O leite e o HT, né? Tanto as bebidas que são de leite quanto as bebidas que são de soro, elas aceitam qualquer tipo de bebida? Eu posso ter uma contagem bacteriana altíssima lá? Posso ter uma CCS altíssima lá, que meu leitinho vai ficar gostosinho do mesmo jeito? Não. Eu acho engraçado porque, assim, eu acho que qualidade de matéria-prima, acho que a gente até falou isso no outro podcast de inovação, eu acho que ela não deveria ser uma variável, né? A partir do momento que a gente está trabalhando com alimentos, né? A gente parte da premissa de que aquela matéria-prima ela tem uma qualidade, né? E essa qualidade, obviamente, ela não está relacionada nem só à parte microbiológica e nem só à parte sensorial, né? E eu acho que talvez o processo HT ele deixe uma dúvida no ar, porque é o seguinte: ele é descrito como um processo que tem a capacidade de eliminar tanto os patógenos quanto as bactérias que são deteriorantes do produto, né? Mas existem alguns pontos que precisam de atenção, né? Então, a gente pode focar aqui em 2 pontos. Primeiro deles, micro-organismos esporulados, né? Os micro-organismos esporulados são micro-organismos que, quando em condições adversas, né, que colocam em risco a própria sobrevivência, a gente pode considerar o HT uma condição adversa, ele tem essa capacidade de esporular, né, fazer essa estrutura que vai protegê-lo dessa condição adversa, e aí, quando essa condição volta a ser favorável, ele volta a germinar e vida que segue. Quando ele chega nessa etapa de germinar e vida que segue, ele vai causar alterações de sabor nesse produto, né? E também existem algumas espécies de esporulados que são patogênicas. Então, a gente pode ter aí um problema microbiológico, um problema de saúde, né? E além dos esporulados, a gente tem também o problema dos psicotróficos, que apesar de o processo UHT ser suficiente para eliminar os psicotróficos,
o processo ele não consegue eliminar as enzimas que são produzidas pelo psicotrófico antes do processo, né? Então, os psicotróficos, eles são capazes de produzir enzimas, que são as lipases e as proteases, que vão atacar, né, a gordura e a proteína do leite. Então, quando ele ataca a gordura, ele vai causar sabores ruins, né, principalmente de ranço, e quando ele ataca a proteína, ele vai causar também alterações de sabor, normalmente sabor amargo, e gelificação de proteínas, né? Então, esse é um ponto importante de atenção nas bebidas lácteas, né? Porque o soro vem do leite, né? Então, se o leite está ruim, o soro também vai estar ruim, consequentemente. Se a gente tem bebidas que estão com os teores de soro cada vez mais altos e bebidas high protein, também com balanços de proteína de soro maiores, e algumas empresas têm a possibilidade, por exemplo, de usar soro concentrado, né? Então, assim, quando a gente concentra tudo, né? As coisas boas e as coisas ruins. Então, o processo HT ele não é capaz de eliminar essas enzimas, e aí essas enzimas podem causar estes problemas no shelf life desses produtos, mesmo eles tendo passado pelo HT. Então, pode ter problema com ranço, pode ter problema com sabor amargo e pode ter problema com gelificação de proteína. Tá, aqui gelificação, assim, acho que já diminuiu bastante, mas de vez em quando a gente ainda tem isso em leite mesmo, né? Em leite de caixinha, né? Às vezes o pessoal compra, reclama, então é um ponto de atenção muito sério, né? Porque, eu falo assim, ninguém vende para uma empresa, tipo assim, né? Um lotezinho, né? Uma caixa, né? Não, sempre é um volume muito grande que é vendido de UHT, né? A gente sabe que o consumo é muito grande. Então, você imagina você tendo que recolher lote por causa de geleificação. Tá doido, né? É bem complicado. E aí, essa baixa qualidade, Sara, ela influencia não só nesses dois pontos que a gente comentou, mas também numa questão de estabilidade dessas proteínas, porque o processo HT por si só, ele já exige muito da proteína, porque ele é um processo agressivo. Apesar dele ser um espaço de tempo mais curto, as temperaturas são altas, né? Então, exige uma estabilidade térmica maior dessa proteína, tá? E aí, quando a gente tem esse tipo de degradação, essa proteína já não vai tão intacta para o processo, tá? E aí ela acaba podendo precipitar ou sedimentar dentro do equipamento, né? E a gente sabe que qualidade perdida, ela não é recuperada. Pode continuar falando da estabilidade, que aí depois eles Tá conectam bom. a minha pergunta com a sua. Então, além desses pontos que a gente comentou agora, né, tem um terceiro ponto, que é a própria estabilidade térmica da proteína, né? Porque o processo HT em si, ele já exige mais dessa proteína, porque apesar de ser um tempo curto, é uma temperatura alta, né? Então, ele exige mais termicamente dessa proteína, né? E aí, quando a proteína do soro, por características próprias, ela tem uma estabilidade térmica menor que a proteína do leite, né? Então, quando a gente pensa em formulações onde a gente tem cada vez mais porcentagens de soro nas bebidas lácteas e que as bebidas high protein também têm uma quantidade de proteínas do soro muito grande, isso acaba tendo um peso maior, né? E aí essa baixa estabilidade vai causar floculações dessa proteína, né? Uma precipitação dessa proteína dentro do equipamento, tá? E com isso, você tem uma produtividade menor de planta, porque essa proteína vai começar a incrustar dentro do seu equipamento, né? Entendi. Então, sobre o impacto da qualidade da matéria-prima, nós explicamos todos os grandes três problemas que pode causar, né? O melhor é você não correr risco, né, Camila? O melhor Não é não correr coloca, risco. não E coloca leite entender que ruim essa qualidade ela não é recuperada, né, Sara? Porque Verdade. os ingredientes que a gente usa na formulação, né? Os sais estabilizantes, os hidrocoloides, eles têm funções específicas para a gente ter resultados
dentro do produto, né? Para conferir a estabilidade térmica da proteína no tratamento térmico, para conferir a textura que eu desejo, né? Mas eles não têm a função e não têm a capacidade mesmo de recuperar essa qualidade, né? Então, Não não faz tem o milagre. correção. O único caminho realmente é a prevenção. É começar bem, né? Começar bem. Verdade. E com relação ao processo, né, de OHT, o que que mudou nos últimos tempos? Eu imagino que grandes equipamentos, né, e muitas mudanças nos ingredientes também aconteceram, né? Bom, com relação ao processo mudou bastante coisa, né? A parte de automação, eficiência energética, o próprio controle operacional está muito mais facilitado, né? De parâmetros. Se a gente comparar, por exemplo, quando o processo chegou aqui no Brasil, lá nos anos 70, 80, com os equipamentos que a gente tem hoje, né? Em termos assim de capacidade de envase, né? Embalagens por hora ou litros por hora, quando a gente fala de homogeneização, né, a gente está falando aí de, sei lá, 6 vezes mais, 7 vezes mais capacidade do que a gente tinha antes, né? Materiais também utilizados nas embalagens, os métodos de esterilização dessa embalagem, né? Então, tudo vem se modernizando, tudo vem melhorando, e a gente vem conseguindo cada vez mais mitigar falhas dentro desse processo, né? Justamente por essa automação cada vez maior, né? E com relação a ingredientes, né, as indústrias vêm se atualizando também, desenvolvendo novos hidrocoloides, desenvolvendo novas partículas, novas tecnologias, né? Além dos hidrocoloides, a gente também tem outras tecnologias que compõem esse produto, né? A parte de aromatização, a parte de tecnologia de redução de açúcar, existem moléculas que têm a capacidade de conferir málfio nesse produto. Então, assim, é uma série de ingredientes que vem cada vez mais evoluindo e melhorando os perfis desses produtos, né? Verdade. Então, assim, né, aconteceram muitas grandes coisas, né? E até por isso também, né, que a gente tem essa. Eu acho que os ingredientes, né, eles colaboraram muito, né? Eu acho que os ingredientes, eles sempre colaboram muito, né, para grandes mudanças no mercado. Há 10 Uhum. anos atrás, né, a gente ia no supermercado há 10 anos atrás, a quantidade de marcas que tem hoje em dia em relação há 10 anos atrás é muito grande. De É, leite UHT, de todas as bebidas, né? De todas as oportunidades que você tem. Ah, eu quero 200 ml, 150 ml, 300 ml, eu quero 900 ml, eu quero 1 litro, né? é, Todas as marcas, né, tiveram lançamentos, sabor de tudo enquanto é o jeito que você põe de nada, batata doce, né? Quando eu vi batata é, doce um dia, eu falei, meu Deus, o que que falta mais para esse povo inventar, né? é. Então, E tem, aconteceram, inclusive, né? as marcas dos próprios supermercados, né? A gente não precisa Sim, nem ficar só nas marcas dos grandes e médios laticínios, né? Mas também marcas de supermercados desenvolvendo produtos com a sua própria marca, né? Claro que isso não é só de lácteo, mas assim, realmente é um mercado que está bem difundido. mas né, se estão desenvolvendo produtos com as próprias marcas para as nossas linhas, né, por exemplo, dos UHTs, isso é uma observação muito importante para o nosso setor, né? Significa que a Uhum. demanda, né, ali é muito alta. Mas é muito legal, assim, eu falo que nós vimos uma grande transformação, né, no setor do leite. Tô falando nós porque a gente, né, É, é da mesma geração, então a gente viu leite dentro da garrafa PET sendo vendido, né, aí, normalmente, né, e de repente a gente tem esse monte de oportunidades de saúde, de praticidade e de sabor, né? Porque não é só ser prático, não, é ser saboroso, né? Quem não toma uma bebidinha, uma HT que não gosta, né? Meu Deus, é, todas são extremamente saborosas. Dá vontade de ir é. tomando, né? É muito gostoso mesmo. E é o que você comentou, né? As coisas elas estão se modernizando e evoluindo muito, né? A gente conversou outro dia, quando eu era estagiária, eu cansei de ver, né, produtores levando soro para casa para dar para animal, né? 10 anos depois, quando eu saí da indústria e fui para a área de ingredientes, eu estava trabalhando com proteínas concentradas hidrolisadas de soro de altíssima qualidade,
né, justamente para o desenvolvimento dessas bebidas high protein. Então, no intervalo 10, né, 10 anos antes, onde que eu ia imaginar que aquele soro que estava indo para alimentação animal ia se tornar um ingrediente, uma matéria-prima tão valiosa depois, né, 10 anos É, depois. é verdade, isso é muito interessante mesmo. Ô, Camila, quando nós falamos sobre de desenvolvimento, de desenvolver, né, bebidas UHT complexas, quais são os principais desafios que você citaria aqui para gente? Os desenvolvimentos mais recentes, eles estão realmente ficando cada vez mais complexos, né? Porque normalmente eles vão um pouco na contramão do que seria ideal ali para estabilização, né? Mas eu acho que a gente pode resumir tudo numa tríade, porque o desenvolvimento de qualquer produto HT, a gente nunca avalia, e aí não só as bebidas, né? Apesar da gente estar focando um pouco mais em bebidas, mas a gente nunca avalia um parâmetro só, né? Então, quando a gente fala de produto HT, a gente precisa levar em consideração formulação, processo e a estabilização, né? Então, eles são complementares, né? Uhum, Então, normalmente, grande parte dos problemas que a gente vê em produtos UHT são por uma incompatibilidade desses três pontos, tá? uhum, Porque eles interferem uns nos outros e a gente precisa trabalhar de forma que eles sejam coerentes e que para que a gente consiga chegar no produto final, né? uhum, Então, quando a gente fala de formulação, por exemplo, eu estou falando ali da parte físico-química, né? Qual que é a quantidade de sólidos do meu produto, a quantidade de gordura, de proteína, qual que é a fonte dessa proteína, se eu vou ter sólidos insolúveis nesse produto para eu pensar numa capacidade de suspensão um pouco mais complexa, né? Então, tudo isso vai conferir algumas características específicas para o meu produto, né? Num segundo momento, a gente precisa pensar na parte de processo, né? O que eu tenho como processo, né? Os processos mais comuns, né, aqui são o processo direto e o processo indireto, né? VTIS tubular. Cada um deles vão conferir características específicas no produto, né? Então, se a gente passar a mesma formulação nos dois processos, a gente vai ter resultados diferentes, né? Então, por exemplo, se eu estou pensando no processo tubular, a minha curva entre o aquecimento e o resfriamento do meu produto, né, aquecimento até a temperatura de esterilização e o aquecimento até a temperatura de invase, como ele acontece de forma indireta, ele é mais longo, né? Então, com isso, o meu produto fica exposto por mais tempo a altas temperaturas, tá? A consequência disso é uma maior desnaturação das proteínas que fazem parte dessa formulação, o que vai conferir num primeiro momento uma maior viscosidade desse produto, tá? E também eu vou ter algumas interferências de sabor por causa de reação de Maillard que acontece no produto, né? Então, produto que passa pelo processo tubular, ele vai ter um perfil um pouco mais caramelizado, uma cor também um pouco mais caramelizada, tá? uhum, Quando a gente vai para o processo VTIS, onde ele acontece por injeção direta de vapor, essa curva de aquecimento e resfriamento, ela é uma curva mais curta. Então, o meu tempo, do momento que ele aquece até o momento que ele resfria, ele é menor. Então, eu tenho menor desnaturação e eu tenho menor impacto nos açúcares, eu tenho menos reação de Maillard, tá? Não estou dizendo que não existe desnaturação e que não existe reação de Maillard, mas elas acontecem com intensidades bem menores, tá? uhum. Então, em termos de processo, seria isso. E aí a gente pega essas duas informações, qual que é a formulação que eu tenho como base, que a gente precisa estar aberto a alterações também. Qual que é o processo? Pensando no produto que eu quero obter, qual que vai ser a estabilização melhor para esse produto, né? Uhum. Esse produto eu preciso conferir viscosidade, ou viscosidade seria um problema e eu preciso estabilizar ela com a menor viscosidade possível, né? Eu tenho que manter sólidos insolúveis em suspensão, então a gente faz esse balanço,
né? A gente pega essas informações para fechar a tríade com a parte da estabilização, tá? E um ponto que eu esqueci de comentar no processo é que, assim, o processo tubular, que é o indireto, ele pode ter homogeneização tanto antes quanto depois do tratamento térmico. A gente tem essa flexibilidade, né? No Sim. caso se a homogeneização for depois, a gente precisa de um homo estéreo, né? E quando a gente tem o VTS, essa homogeneização sempre é depois do tratamento térmico, tá? E isso também favorece a parte de estabilidade, principalmente para algumas determinadas aplicações, como bebida high protein, por exemplo, porque o homogeneizador ele é capaz de quebrar também o tamanho dos aglomerados, né? Lembra que eu comentei agora que quando passa pelo tratamento térmico a proteína desnatura? Sim. A partir do momento que ela desnatura, ela começa a interagir entre elas e ela vai começar a formar aglomerados, né? Se eu tenho um homogeneizador depois do meu tratamento térmico, eu já começo a quebrar esses aglomerados, né? Então, isso favorece a estabilidade desse produto, porque eu vou começar o meu shelf life com um tamanho de partícula menor, né? Então, é uma parte do processo que também favorece, né? A estabilidade do produto, tá? Entendi, muito legal. Né, conhecer um pouquinho mais, né, como desenvolver bebidas complexas. E realmente é bem complexo, né? É bem complexo. É bem Quando complexo. quando a gente vai lá e É já muita compra coisa um. para juntar, é muita coisa para conectar e tudo impacta. Uma coisa sempre impacta na outra. Então, É, assim, é um ponto que eu sempre tento levantar, sabe, Sara? Porque, assim, quanto mais coerente a gente for com o tratamento, com a formulação e com a estabilização, maior é a nossa chance de sucesso no produto final, né? pois é. Não é fácil não, né? É, e tendências? Quais que são as tendências mais fortes aí pro mercado de UHT? Eu acho que né, muito mais interessante aqui, né, falando de Brasil. Ainda tem mais novidade que pode chegar? Então, eu acho que sim, mas a gente vê assim que, na verdade, não é uma tendência, ela é uma continuação Uhum. do que a gente tem visto no mercado, né? A bebida high protein, ela continua em alta, ela é uma tendência global, né? Então, o Brasil segue essa tendência. Tem vários países aqui pertinho da gente que ainda não tem bebida high protein. Ó, Então, eu acho que é uma tendência, corrigindo, não é que é uma tendência, eu acho que a gente vai seguir nessa crescente, né? uhum. Igual você comentou, a gente está sempre vendo novas empresas entrando ainda nesse mercado, né? Por um tempo se achou que ele ficaria saturado, que seria uma modinha, mas não foi. O público realmente abraçou esse produto e as empresas estão vendo a oportunidade de ainda entrar e entrando com força, né? Então, eu acho que a gente segue nessa tendência. Eu acho que a gente está num ponto de algumas alterações no sentido de incrementar ainda mais esses produtos, né? Trabalhando muito com a parte de saborização, como você comentou, né? A gente tem visto alguns sabores diferentes aí para essa aplicação, né? Mas, ao mesmo tempo, as bebidas baixo custo, elas também não saem de foco, né? Eu acho que até por uma questão de situação econômica mesmo do país, né? Então, eu Uhum. acho que a gente está num momento bem polarizante, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda bem forte pelas bebidas de custo mais baixo, a gente também vê um crescimento das bebidas high protein, que são bebidas de valor agregado, né? Sim. Mas eu acho que um ponto em comum entre as duas talvez seja a questão de sabor e textura, né? Porque não adianta ela ser só nutricionalmente rica e não Se não for adianta ela gostosa. só ser barata, né? Ela Tem que tem ser que ter gostosa. uma textura boa, ela tem que ter um sabor bom, né? Para poder realmente atrair esse consumidor para compra e recompra, né? Uhum. Uma coisa que eu percebi é que as bebidas, né, de alta proteína, elas também ficaram muito mais acessíveis, né, Camila?
Eu acho assim, os preços já deram uma adequada aí. Não sei, assim, eu vi que teve bastante diferença. Não sei falar de quanto tempo, mas Uhum, né, talvez, sei lá, 5 anos, 6 anos, né? Mas aham. né, já deram uma baixada, mesmo porque aparece, né, muitos outras marcas, né? Então, quanto mais marcas, a tendência é essa mesmo. Eu acho que, eu não sei, né, se você tem esses números, mas eu acho que a Covid, inclusive, ela colaborou, né? Eu acho que teve muita gente que trocou Coca-Cola por uma bebidinha UHT, né? Colaborou, colaborou. Então, o Covid ali 2020, 2021, né, teve um boom realmente dessa categoria, né? Não só dessa categoria, mas todas as categorias que aportavam uma Uhum. nutrição Os adicional, né? iogurtes Ficou todo também, né? mundo muito preocupado, obviamente, né? E a proteína ela começou realmente a ser correlacionada com saudabilidade e tudo mais, né? Então, se eu não me engano, Sara, esse crescimento na época de Covid chegou aos 40%. Um dado que Nossa. eu vi se Uhum. eu não me engano, tá? Mas foi um Uhum. volume muito grande, né? Não, assim, porque assim, a gente, logo após, né, a gente começou, durante também a gente ia nos eventos online, É, né, participando dos eventos online, mas logo após, tipo assim, todas as tendências mostrava para né, as bebidas de alta proteína, a busca porque as pessoas começaram a praticar muito mais atividade física, né, e essa alimentação vem sempre associada, né, é, então é é. muito interessante, né. É bem interessante. E assim, o legal é que mesmo depois do Covid, obviamente, não se mantiveram os patamares de crescimento, mas ainda assim é um produto que continuou fazendo parte, tanto é que ela continua sendo uma tendência de crescimento em volume, né? Exatamente. E para quem está desenvolvendo um produto HT hoje, que dica que você daria? Eu acho assim que a gente tem bastante pessoas, né, que já estão, né, fazendo esse processo, mas tem muitas pessoas curiosas também, né? Por exemplo, sempre que a gente vai conversar com o dono de laticínios, com algum coordenador ali, né, alguém que esteja envolvido na produção, algum gerente, supervisor, Uhum. coordenador, né, algum gestor ali da área de produção, eles estão sempre buscando, né? Olha, né? Acho que nós vamos começar a produzir uma bebida OHT. Acho que nós vamos pôr HT o ano que vem. Então, assim, para quem já está produzindo, né? Para quem está começando, mas para quem está curioso, né? Que você diria? Porque eu acho que você tem muita experiência, né? Sobre o produto, sobre o processo que as pessoas Uhum. precisam de entender, né, Camila? Não é só Uhum. comprar um equipamento e que vai resolver, não, né? Não é Não, só a caixinha, não, né? eu acho que isso vai até um pouquinho do que a gente conversou lá no podcast de inovação, né? Às vezes é mais Sim. importante a gente definir o posicionamento desse produto antes de definir a Uhum. formulação, né? Então, eu acho que esse é o ponto de partida, né? A gente falou um pouquinho no outro podcast, né? O cliente, a gente precisa entender, o cliente da Sara não é o meu cliente, né? Os Exato. públicos-alvos muitas vezes são diferentes. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente definir o posicionamento antes de definir a formulação, né? Uhum. E aí, definido o posicionamento, eu acho que é muito no que a gente falou agora da tríade, sabe? Eu acho que é uma forma muito coerente da gente seguir com esses desenvolvimentos e conseguir os resultados esperados, sabe? Então, eu Uhum. acho que vai mais ou menos por aí. Ela vai ajudar a gente a manter a coerência e a eliminar as interferências. É, eu acho que uma coisa, eu não sei, né? Você que vai me falar sobre isso, mas eu acho que uma coisa também que o HT não aceita muito é nem uma matéria-prima e nem um insumo, ingrediente ali de qualidades ruins, né? Inferiores, assim. Não dá para você. Mas eu acho que né, o pessoal de fábrica já sabe muito disso, né? Porque assim, é um processo muito complexo e muito caro, né? Para você errar nos detalhes, né, de treinamento de pessoas, de matéria-prima, É, né, e de ingredientes, né?
E o processo UHT, Sara, ele tem bastante requisitos, assim, vários pontos de cuidado, né? Como Muito qualquer detalhe, outro né? produto. Se a gente for falar de queijo, a gente vai ter uma lista gigante de pontos de controle de queijo. Se a gente for falar de biscoito, a gente vai ter um monte de pontos de controle de biscoito. Então, assim, o processo UHT, ele também necessita de uma série de cuidados, né? Então, a gente falou aí da parte de matéria-prima, de qualidade de matéria-prima, que a gente tem algumas coisas, alguns pontos que são algumas enzimas, né, que vão ser termorresistentes, que vão gerar problemas. A gente falou da questão da própria estabilidade em termos de processamento, que vai interferir até mesmo na sua produtividade de planta, né? Então, você não vai conseguir mais rodar as suas X horas, você vai ter que ficar parando o equipamento antes, porque vai estar incrustando proteína, né? E até aproveitando esse comentário que você fez, a parte dos hidrocoloides, né? Os hidrocoloides, como eu comentei, eles são gomas que têm uma afinidade muito grande com água, né? Então, o próprio uso dessas gomas durante o processo, elas também exigem alguns cuidados, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a adição de um hidrocoloide, e isso normalmente é uma fonte de variação de lote, tá? A gente vai fazer a adição do hidrocoloide no processo, né? Ele tem que ser feito de uma forma mais lenta, sob agitação, porque se você coloca tudo de uma vez, ele vai hidratar do lado de fora, vai formar um grumo e a parte de dentro dele não vai hidratar. Você não vai nem conseguir utilizar esse grumo que foi formado ali, né? Então, isso tem que ser feito devagar, com os equipamentos específicos, né? Muitas vezes, quando é possível, existe a orientação de adicionar esse hidrocoloide junto com outros sólidos solúveis, como açúcar, por exemplo, para poder aumentar a distância entre as partículas desse hidrocoloide para facilitar essa dispersão, né? Ou seja, que ele esteja bem disperso dentro do meio, para que aí então ele possa hidratar. E aí ele também precisa de um tempinho para essa hidratação, né? Então, fazendo uma dispersão correta e uma hidratação correta, você vai ter 100% da funcionalidade do seu ingrediente, né? Se a gente não respeita esses pontos que estão lá no começo do processo, você vai ter um monte de formação de grumos, esses grumos vão ficar presos dentro nos filtros de linha, né? E aí você vai começar a ter variações entre lotes e não vai conseguir identificar, né? Porque um lote entrou a quantidade certa de hidrocoloide, porque o processo foi feito da maneira correta. Num outro lote, a gente teve, né, adicionou o hidrocoloide muito rápido, formou grumo, esse grumo ficou preso lá no filtro, aí o produto não deu textura, o produto separou, né? Então, assim, realmente é um processo complexo, né? Igual você comentou, é um processo caro, né? Muitas vezes são os produtos de valor agregado, como os high protein. Então, assim como qualquer outro alimento, os produtos UHT, eles têm também várias necessidades de processo para que a gente consiga chegar no produto final, né? Então, é o que eu tenho comentado de coerência, né? De formulação, processo e estabilidade. Muito legal, Camila. Essa foi uma verdadeira aula, né, sobre o UHT. Não é só entender, não é só o significado, né, de UHT, mas é entender o processo, as exigências do processo, né? Eu acho que isso é muito interessante, sabe? E, né, porque eu falo assim, aqui, igual eu falei no início, né, a intenção é muito de tirar as dúvidas, né, para quem está curioso, para quem já está no processo, às vezes as pessoas já trabalham ali, mas não entendem muito bem o que é que elas fazem. E até mesmo, né, para o público em geral, que às vezes, né, não é só pessoas aqui do nosso setor que escutam o podcast, mas é um assunto que eu acho que a gente precisava mesmo de tratar aqui. Mas em relação ao futuro, acho que você já, né, chamou atenção aqui para alguns pontos, né? Chamou atenção aqui para alguns pontos de tendências, mas a gente precisa de fazer algum planejamento, né? Que planejamento a Camila deixaria aqui de dica para a gente? Fala, olha, pessoal,
Fica esperto aqui, né? Quem tá pensando em inovar, quem já assistiu o primeiro podcast com a Camila, tá pensando, não, né? Acho que eu vou aqui mudar algumas coisas no meu processo, vou mudar algumas coisas aqui, vou inovar aqui na minha fábrica. Para quem tá pensando nisso, né, fazendo um planejamento aí já para 2026, quem tá pensando em implantar um processo de UHT, que dica que você deixa aqui pra gente? Eu acho que para quem está pensando, eu acho que vale a pena ouvir o podcast de inovação. A gente falou bastante sobre esses pontos, né? Dessa importância de Sim. definição de mercado, da importância de definir posicionamento, né? Para realmente ter um sucesso aí nos lançamentos, né? A gente falou da importância das áreas correlacionadas, né? Que lançamento de novo produto não é só P&D, que tem um monte de coisa que precisa acontecer junto, né? Essa inovação ela tem que vir da empresa inteira, sem exceção, porque senão, se não tiver todo mundo falando a mesma linguagem, essa falta de inovação, que a gente chama de inovação comercial, mas não é o setor comercial, tá? Mas ela é chamada de inovação comercial porque envolve todas as outras áreas que vão possibilitar a comercialização desse ingrediente, né? Então a gente está falando de supply, a gente está falando de regulatórios, a gente está falando sim de compras, de vendas, e do P&D, obviamente, mas abrangendo a alta liderança e tudo mais. Então eu acho que são pontos muito importantes na definição de qualquer plano de lançamento, né? Plano de desenvolvimento de novos produtos. Falando de UHT, eu acho que a tendência é realmente a gente está indo para um desenvolvimento, né, de produtos cada vez mais estáveis, cada vez mais sustentáveis, mas a gente, ao mesmo tempo, não pode abrir mão de sabor e de conveniência, né? Eu acho que o produto UHT está muito relacionado com conveniência, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder essa parte sensorial, que foi o que a gente comentou, porque é a parte sensorial que encanta o cliente, né? Então, a gente não pode perder isso. Não adianta ser só uma fórmula barata se ela não é gostosa, não adianta ser uma fórmula só saudável se ela não é gostosa, né? É E verdade. eu acho que para resumir tudo que a gente falou hoje, eu acho que assim, para quem está começando um desenvolvimento, né? Assim, cada ingrediente conta, cada parâmetro é importante e cada escolha que a gente faz, ela vai ser decisiva entre a gente ter um produto comum no mercado ou a gente ter um sucesso no mercado, né? Então, tá tudo conectado. A gente precisa realmente avaliar isso, os lançamentos, né? Tudo de vários pontos. Então, eu acho que uma dica é essa. Então, pessoal, é só vocês procurarem lá por inovação para assistir o nosso primeiro papo aqui, que vai dar bastante esclarecimento, né? Até mesmo para poder fazer o planejamento aí para 2026, que, né, ajuda, né? Ajuda a ouvir novas ideias, novas Sim. propostas, né? E o HT tá sempre aí no radar, né? Da indústria de laticínios. Que legal, E Camila. inovação é um assunto muito amplo, né? Eu acho que assim, qualquer pessoa que fale de inovação, o objetivo dela sempre vai ser que aquilo ali seja o ponto de partida para gerar novas ideias, né? Então, é um assunto super abrangente, né? E o nosso bate-papo de hoje também, eu acho que é pensar um pouquinho, ver se faz sentido com a realidade ou não, né? E tomar como base Sim. também para os planos futuros. E assim, às vezes o HT não é o seu negócio, não é? Não é porque, né, alguém ali próximo de você implantou o processo que significa que você tem que fazer, né? Tem muitas outras oportunidades, Exato, né, sim. que pode ser melhor para você, né? O que que é né? O que que cabe para mim, né? A Camila falou disso muito no podcast de inovação e eu acho muito interessante, né? A gente olhar para é como igual a gente com autoconhecimento, né, Camila? A gente olhar para É dentro, né, isso. e Boa. pensar, olha, que realmente qual que é o meu estilo aqui, né? Com o meu leite eu faço o quê? Como é que tem na minha fábrica? Como é que tá minha estrutura, né? Avaliar tudo, porque
E inovação também não significa que são grandes mudanças, né? A gente fala de inovação, mas qualquer pequeno detalhe ali Isso. pode estar tá inserido, né, em inovação. Mas, né, para o pessoal saber mais mesmo sobre o assunto, o ideal é você assistir o podcast. Camille, para quem quer acompanhar o seu trabalho, né, ler seus textos que são super interessantes, né, e cheios de conteúdos bons, onde que o pessoal acha você? No LinkedIn, Camila Nunes, e no Instagram, Camila Fonseca Nunes. Maravilha. Algum ponto que nós deixamos passar aqui sobre processo UHT, que às vezes, né, eu falei demais, atropelei algum ponto. Se você quiser dar uma olhadinha no nosso roteiro para saber se falamos tudo, pode ficar bem à vontade. Ou se estiver lembrando de algum detalhe, fique bem à vontade. Não, eu acho que a gente abordou os principais pontos, né? Enfim, de qualidade, dos principais desafios, né? Das consequências, das tendências. Eu acho que ficou um papo bem bacana. Tá, joia, então. Maravilha, pessoal. E para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora no nosso canal. Só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos no Spotify e em todas as redes sociais. Procura lá por @Papo de Laticínios. Camila, um beijo muito carinhoso do Papo de Laticínios. Muito obrigada mais uma vez, né, pela sua disponibilidade, pela sua disposição, né, que você vem aqui muitas outras vezes, né, para falar para a gente sobre inovação, quais são as tendências, né, você que fica muito bem atualizada aí com tudo que está acontecendo no mercado. Então fica o nosso convite aqui para você vir de vez em quando aqui contar para a gente o que a gente precisa de ficar esperto aqui para o nosso setor, tá bom? Opa, é só chamar que a gente aparece. Disso Obrigada, eu sei, Sara. que bom. Oi? Que bom. Falou, pois é, isso eu sei, e foi ótimo, né? Muito obrigada mesmo, Camila. Um abraço carinhoso do Papo de Laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana.